Atividades complementares 1, segundo ano. Questão número 1, pensando no Enem. Essa é uma questão que envolve conhecimento de química e física também. Vou ler o enunciado. Questão 1, química e física. A matéria pode se apresentar em 3 estados físicos ou fases: sólido, líquido e gasoso. Há outros menos conhecidos, como plasma e o colóide. Ela pode passar de um estado a outro mediante alterações em sua temperatura. E essas mudanças de estado recebem nomes específicos. Por exemplo, fusão é a mudança de sólido para líquido. Ebulição, mudança de líquido para gasoso. Vaporização tumultuosa com formação de bolhas. Algumas temperaturas em que se iniciam as mudanças de estado são o ponto de fusão, em que se inicia a fusão, ponto de ebulição, em que se inicia a ebulição. Se a matéria formada por uma única substância no estado sólido é aquecida, sua temperatura aumenta até que se inicia a fusão e permanece constante até que toda a matéria passe para o estado líquido. Em seguida, se a matéria continua sendo aquecida, a temperatura aumentará novamente até atingir o ponto de ebulição e permanecerá constante até toda a matéria passar para o estado gasoso, quando então voltará a subir. Supondo que determinada substância inicialmente no estado sólido tem sua curva de aquecimento mostrada no gráfico abaixo, eu desenhei o gráfico no quadro. De acordo com essa curva, assinale a afirmação correta. Antes de analisar as alternativas, vamos analisar o gráfico. O que o gráfico conta para nós? O enunciado disse que a temperatura se mantém constante, certo? No período que a gente tem a mudança de fase, ou seja, naquele período a gente vai ter sólido líquido junto até chegar a ficar todo líquido para voltar a subir, ou seja, no nosso gráfico a gente já sabe que toda função que o gráfico é assim, a parte que é paralela ao eixo de baixo assim, é a parte que é constante, ou seja, a temperatura nesse caso aqui é constante, 30 graus, nesse período todo aqui. Então, nesse período, nesse pedaço aqui que foi constante, tem matéria líquida e sólida. E já nessa parte de cima voltou a ser constante, vai ter então líquida e gasosa. Aqui já é outra mudança, né? Certo? E quando a temperatura está subindo, é quando ainda só tem em um estado. Então, nesse pedaço aqui, se ela partir de sólida, nesse pedaço aqui, até chegar nesse ponto, só tem sólida. E aqui ela foi virando líquido até que chegou nesse ponto. Nesse ponto só passou a ter líquido nesse pedaço aqui, certo? E aqui vai continuar e vai ter um pedaço que vai ter só gasoso, mas não entrou no gráfico. Então, agora vamos analisar as perguntas. De acordo com essa curva, assinale a afirmativa correta. Letra A. As fases líquida e sólida aparecem simultaneamente durante 20 minutos, ou seja, ela é líquida e sólida durante 20 minutos. Ela foi líquida e sólida durante esse período todo, 10, 20, 30. Errado, então. Letra B. O ponto de ebulição é alcançado quando a temperatura atinge os 30 graus. 30 graus, esse ponto aqui não é de ebulição, aqui é o ponto de fusão. O ponto de ebulição é aqui, onde ela passa para gasoso. Não é, viu? C. O intervalo de tempo em que a substância está somente no estado líquido é de 10 minutos. Vamos ver aqui, líquido.
foi de 50 até 60, 10 minutos. Essa é a resposta letra C. C é certa. Vamos conferir o resto. Letra D. O ponto de fusão dessa substância ocorre quando a temperatura chega a 0 graus. Não é, ó. Ela partiu sólida. E letra E, entre 50 minutos e 60 minutos, temos uma função de 50 até 60 de R tal que f de t igual a 6 vezes t mais 270. Para isso dar certo, a gente tem que jogar ou 50 ou 60 nessa forma e achar, no caso, se for 60, 90, 50, 30. E não vai acontecer isso. Considerando o tempo em minutos, f de t igual a 6t mais 270. Se o t valer 60, f de 60 igual a 6 vezes 60, aí, ó, vai dar muito mais que 90. Nem vou continuar. Então a resposta certa é letra C. Ó, letra C. Pronto.